Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte, que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a Rádio da Família, a Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, a 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, a Rádio Lagoa FM em Montanhas, a Rádio 107 FM em Nova Cruz, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, a Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Executivo FM Nízia Floresta, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos, a Rádio Palmeira do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra, Rádio São Gonçalo FM, a Rádio Aluzirana, 87.9 FM na cidade de Lages. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Nesse sexto domingo do tempo comum, o Evangelho proclamado em nossas liturgias é o de São Lucas. O capítulo 6, versículo 17, depois versículo de 20 a 26. E assim narra o evangelista. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiarem
Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho deste domingo nos apresenta a narrativa de São Lucas das bem-aventuranças. E ele apresenta as suas bem-aventuranças na planície, não na montanha. O texto de Lucas tem paralelo com o de Mateus. As duas narrativas, a de Lucas e de Mateus, apresentam similaridades, mas também diferenças. O texto de São Mateus nos apresenta Jesus ensinando e proclamando as bem-aventuranças no topo da montanha, por isso conhecido também o Sermão da Montanha. E Lucas descreve Jesus ensinando em um lugar plano. Ali se encontravam seus discípulos e uma grande multidão. Segundo Lucas, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou no lugar plano. Naquela planície, em torno dele, se reúne uma multidão de outros discípulos e de pessoas vindas de todas as partes para ouvi-lo. E neste quadro insere-se o anúncio das bem-aventuranças. A narrativa de São Lucas apresenta as bem-aventuranças articulando em 4 bem-aventuranças e 4 advertências, que são formuladas com a expressão ai de vós. Bem-aventurados, 4 bem-aventuranças. E ai de vós também, ditas maldições, 4 maldições. Jesus dirige o seu olhar aos seus discípulos e lhes diz: bem-aventurados os pobres, bem-aventurado vós que agora tendes fome, bem-aventurado vós que chorais, bem-aventurado vós quando os homens vos perseguirem por minha causa. E Jesus declara: bem-aventurados, felizes os pobres, os famintos, os aflitos e os perseguidos. Mas por que são felizes quem vive na penúria, na pobreza, na aflição, na fome ou na perseguição? Porque Deus está próximo daqueles que sofrem, são resilientes, confiam, e Deus intervém para os libertar da escravidão, como ocorreu no Egito, quando o povo de Deus gritou do fundo da escravidão. Deus ouviu o seu clamor, desceu e os libertou. Jesus vê a bem-aventurança além da realidade negativa. E dessa forma, Nosso Senhor abre os nossos olhos. Mesmo vivendo uma realidade extremamente negativa, desafiadora, nós devemos ir além das aparências. Devemos olhar a realidade com o olho de Jesus, com o olhar divino, para então, em situações extremamente desafiadoras, discernir as alternativas que nós temos. Quando confiamos em Deus, uma situação de aflição pode se tornar uma bem-aventurança para nós. Quanta coisa aprendemos em situações desafiadoras. Os pobres, os famintos, os aflitos e os perseguidos são bem-aventurados, porque a justiça de Deus fará com que eles sejam saciados, com que se alegrem, com que se libertem de qualquer falsa acusação, numa palavra, porque a justiça de Deus os acolhe e desde já participam do seu reino. As bem-aventuranças baseiam-se no fato de que existe uma justiça divina, que exalta quem foi humilhado, quem injustamente foi prejudicado, e rebaixa quem se exaltou. De fato, o evangelista Lucas, depois das 4 bem-aventuranças, acrescenta 4 admoestações. Quando diz: ai de vós, ricos, ai de vós que agora tendes fartura, ai de vós que agora rides,
e ai de vós quando todos vos elogiam. Porque, como afirma Jesus, as coisas vão se inverter. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Esta justiça e esta bem-aventurança vão se realizar no reino dos céus ou no reino de Deus, que terá o seu cumprimento no final dos tempos, mas já inicia desde já na história. Deus intervém desde esse momento em uma situação negativa, perdura para sempre. Por isso que são bem-aventurados aqueles que não perdem a esperança, que resistem, são resilientes e assim, contando com a força de Deus, conto também com a sua vitória. Dessa forma, as 4 advertências, o ai de vós, dirigido a quantos hoje estão bem, serve também para os despertar do perigoso engano do egoísmo e das seguranças humanas. E abrir essas pessoas à lógica do amor enquanto houver tempo para fazê-lo. Portanto, a paz do Evangelho de hoje nos convida a refletir sobre o sentido da vida, que consiste em confiar totalmente no Senhor, que consiste em abater os ídolos mundanos, a fim de abrir o nosso coração unicamente para o Deus vivo e verdadeiro. Porque somente Deus, vivo e verdadeiro, pode dar à nossa existência aquela plenitude tão desejada que nós tanto buscamos. As bem-aventuranças de Jesus são, portanto, uma mensagem de esperança que nos impele a não depositar nossa confiança em coisas materiais e passageiras, em nada que é obra humana, porque nada que é obra, produto de nossas mãos, perdura para sempre. A nossa confiança deve estar depositada no Senhor. Por isso é bem-aventurado quem confia no Senhor, mesmo vivendo em situações extremamente negativas, vai conhecer a sua vitória, como diz o profeta Jeremias. Mas é maldito o homem que confia no outro homem e faz consistir a sua força na carne humana. E dessa forma, confiando apenas naquilo que é humano, o seu coração se afasta de Deus. A pessoa se torna orgulhosa, porque ela pensa que tudo pode e ela fracassa. Porque, por mais poder que tenha, seja ele econômico ou qualquer de outra natureza, tudo passa. Quem confia em suas próprias forças e naquilo que é humano são como os cardos do deserto, secos, raquíticos e vive vegetando. Entretanto, como diz o profeta Jeremias, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Assim, quem confia em Deus, mesmo em tempos difíceis, mesmo em situações desafiadoras, mesmo em situação de seca, continua verdejantes, pois retiram a água de suas fontes, que residem em Deus, e não sofrem a míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Segundo o profeta Jeremias, nossa esperança e confiança deve, portanto, ser depositada no Senhor Deus e não em pessoas humanas ou em qualquer produto que é obra de nossas mãos. Isso não quer dizer que nós não devamos estabelecer relações de confiança com as pessoas, não é isso. Maldito homem que confia no outro homem significa a maldita pessoa que confia em seus próprios recursos humanos, vai falhar. Mas confia em Deus, não falha porque a esperança não decepciona. Deus não falta com a sua promessa. A nossa existência é efêmera, frágil, passageira e limitada. Assim, a imagem que o profeta Jeremias usa de uma árvore plantada à beira do rio, à beira da água, descreve aqueles que depositam sua confiança em Deus, ou em oposição à caatinga, ao deserto, à planta que se encontra distante do contato com a água. No período da seca, no período da estiagem, ela seca, ela murcha. Por isso é bem-aventurado quem confia em Deus. Pode enfrentar diversas situações, mas continua mantendo sempre a sua esperança, o seu vigor, continua vicejando, brotando, não obstante a todas as provações. Por isso, Jesus, com as bem-aventuranças, abre os nossos olhos para a realidade. Nós somos chamados para a felicidade. Deus nos criou para sermos felizes, para
Mas essa felicidade se realiza à medida que nós buscamos Deus e nele apoiamos a nossa esperança. Na medida que buscamos o seu reino e a sua justiça, nós somos felizes, portanto, se reconhecermos necessitados diante de Deus. E se, como Ele e com Ele, estivermos próximos dos outros, dos pobres, dos aflitos, dos famintos, para expressar a nossa solidariedade. Também nós, diante de Deus, somos isso. Somos pobres, aflitos e famintos. Somos capazes de gozar a perfeita alegria somente quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, não construindo ídolos aos quais vender a nossa alma, mas depositando em Deus a nossa confiança. Por isso as bem-aventuranças nos adverte que é feliz o homem que confia em Deus. E assim pode dizer, é bem-aventurado o pobre, o faminto, o aflito, quem é perseguido, pois quem confia em Deus jamais se decepciona. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por razões de justiça, porque deles é o reino dos céus. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem-me falsamente, por minha causa vos caluniarem. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza.
A educação é um dos pilares fundamentais para a formação da pessoa e para a construção de uma sociedade justa, solidária, democrática e fraterna. A educação, ela é fundamental, especialmente no contexto de mudança de época, como a que nós vivemos. E nesse contexto, vai exigir uma revisão dos caminhos do processo formativo. Foi considerando essa realidade que, em 12 de setembro de 2019, Papa Francisco lançou uma mensagem e conclamou todas as pessoas do mundo todo para a reconstrução do Pacto Educativo Global, convocando especialmente os educadores, os líderes religiosos, os governantes e aí toda a sociedade civil a um compromisso renovado com a educação como ferramenta, como instrumento de transformação social. E desde o lançamento da iniciativa proposta pelo Papa Francisco, nós também passamos por profundas transformações. A revolução digital se tornou uma realidade. A inteligência artificial está ao alcance das nossas mãos. Tanto a revolução digital, a inteligência artificial e toda a revolução tecnológica automatizaram diversas funções. Mas, de outro lado, acelerou o processo da desinformação, a polarização, que foi amplificado esse processo pelas mídias digitais, as novas mídias de comunicação, e tudo isso se torna um desafio urgente para a educação. Além disso, a pandemia de Covid-19, pós-pandemia, agravou as desigualdades educacionais. Houve um déficit educacional imenso durante o período da pandemia. E passada a pandemia, nós recuperamos ainda esse déficit, evidenciando a necessidade de um modelo educacional mais inclusível e acessível. Diante desse cenário, o Pacto Educativo Global continua atual e urgente. O Papa Francisco propõe uma educação fundamentada na solidariedade, na justiça, inclusão e fraternidade, que são os princípios que ele expõe na exortação Evangelium Gaudium e também na encíclica Laudato Si. Para o Papa, a educação deve estar no centro das transformações necessárias para superar as fragmentações, as polarizações e construir um mundo mais humano e sustentável. Estruturado em 7 compromissos fundamentais, o Pacto Global pela Educação propõe incentivar a acolhida, renovar a economia política, responsabilizar a família e cuidar da casa comum. Além disso, busca uma educação capaz de superar a fragmentação e a polarização, promovendo espaços de diálogo e inclusão nas escolas e universidades. E também defende a justiça social e o desenvolvimento sustentável, formando cidadãos comprometidos com a ética, a justiça e o cuidado com o meio ambiente. E outro ponto central do pacto é o combate ao analfabetismo, que é uma realidade que perdura ainda no Brasil, por exemplo, e em diversas partes do mundo. Como também o combate à desigualdade no acesso ao ensino, por meio de políticas públicas e parcerias entre governos, instituições religiosas e educacionais, de modo que o ensino, as pessoas possam de fato ter acesso ao ensino. A Arquidiocese de Natal tem atuado ativamente na implementação dos princípios do Pacto Educativo Global, firmando parcerias com instituições de ensino superior, como, por exemplo, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o IFRN, e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e também está buscando novos parceiros para fortalecer esse compromisso. O protocolo, assinado entre a Arquidiocese de Natal e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, no dia 13 de fevereiro, reforça a prioridade de ampliar o acesso à educação para populações vulneráveis, promovendo a inclusão social e oferecendo oportunidades formativas alinhadas à justiça social, à cultura e à sustentabilidade. E esse esforço reflete a longa tradição da Arquidiocese de Natal no campo educacional. Desde tempos em que o ensino era um privilégio de poucos, a Igreja esteve à frente
de iniciativas que democratizaram o acesso ao conhecimento. A igreja criou diversas escolas pelo interior do estado, naquelas regiões mais longínquas. Parceira fundamental no acesso à educação. Um período em que o estado era bastante ausente e a educação não era universalizada. O outro exemplo desse compromisso da Arquidiocese com a educação foi o Movimento de Natal, com suas escolas radiofônicas, que permitiram a milhares de pessoas do interior do estado aprender a ler e a escrever, conquistando cidadania e dignidade. Mas a educação não pode ser um esforço isolado de uma pessoa ou de uma instituição, mas é um compromisso coletivo que envolve diversos atores da sociedade. O Papa Francisco nos convida a construir uma aliança educativa que vai além da sala de aula, englobando as escolas, as famílias, as comunidades, governos e instituições religiosas, promovendo uma educação aberta, acessível e integral. Para que o Pacto Educativo Global se consolide, é fundamental fomentar políticas públicas que integrem seus princípios, promovendo parcerias entre governos, igrejas e instituições de ensino. Além disso, é necessário criar programas educacionais interdisciplinares, incorporando temas como ética, sustentabilidade e inclusão nos currículos escolares. Também se faz necessário fortalecer as redes de colaboração, unindo escolas, universidades, empresas e comunidades na construção de um sistema educacional transformador. Por fim, é imprescindível utilizar as novas tecnologias de informação de forma ética e inclusiva, garantindo que o avanço digital seja um aliado da educação e não um fator de exclusão. 6 anos após o chamado do Papa Francisco, o Pacto Educativo Global continua sendo necessário e urgente. Diante dos desafios educacionais e sociais que marcam o nosso tempo, a sua proposta de reconstrução da educação como instrumento de fraternidade, justiça e sustentabilidade deve ser retomada com vigor, promovendo uma verdadeira transformação na sociedade. Assim, a nossa diocese está empenhada em buscar iniciativas visando implementar o Pacto Educativo Global, de modo que ele não fique apenas nas intenções do Papa, mas se torne uma realidade em nossa caminhada diocesana. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que me Fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos,
Você ouviu Naquele que Me Fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.